Fala, turma. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Nós estamos vindo numa crescente da construção do texto poema, e aí já falamos um pouquinho da essência do texto poema, como ele é conduzido, como ele é construído. Estudamos um pouquinho também a questão da sua estrutura, que são os versos, os estrofes, e todo esse recurso de rima, ou até mesmo de um texto, né, de estrutura livre, branca, né? E aí, na última aula, nós falamos um pouquinho sobre a questão da literatura de cordel, o seu mercado, onde é o funcionamento, como foi que surgiu, algumas características específicas da literatura de cordel, por exemplo. Nós estamos no primeiro processo da construção do texto-poema. Esse primeiro processo é entender como é que funciona, como é que se escreve, e aí vamos entendendo também a relação, que é uma relação que acaba sendo natural, também causa uma certa estranheza. Por quê? Porque é muito comum que os nossos textos, tradicionalmente, sejam textos que estão estabelecidos dentro de um padrão de linhas e parágrafos, tá? E aí a gente, de repente, se depara com uma estrutura diferente, que é a versificação, construir versos, estrofes, e aí eles precisam estar dentro de um ritmo, né? Eles acabam ou estão recebendo um tipo de rima específica, né? Então, é algo realmente diferente, né? Ok? Qual é esse recurso que nós vamos utilizar nesse momento? São as figuras de linguagem, certo? As figuras de linguagem, elas acabam sendo um recurso valiosíssimo para a construção do texto-poema, certo? Por quê? Vocês vão começar a ver porque elas acabam dando aí um encorpamento maior, né? Por exemplo, quando eu tenho um recurso da figura de linguagem dentro desse texto, ele acaba trazendo situações que são mais situações conotativas. O que seriam essas situações conotativas, galera? Eu tenho as palavras com significados segundo o dicionário, mas aí essas palavras que possuem significado segundo o dicionário, elas podem começar a ganhar um novo sentido, né? Essa conotação vai associar-se a vários sentidos, como, por exemplo, sentidos figurados. E é esses sentidos que a gente vai abordar hoje nas nossas aulas, tá bom? Então, esses recursos, eles são muito mais utilizados para embelezar, né? Para mostrar força no texto, para que o texto ele fique mais dinâmico, ele fica também mais misterioso, né? Então, começa a se ter uma função de ter aí mais de um sentido na produção textual, e é bacana, né? Você tem mais de uma possibilidade de leitura, e aí cada pessoa que vai se deparando com aquele texto e vai lendo, essa pessoa acaba que vai tendo uma interpretação particular desse texto, e isso é super comum, tá? Ninguém é obrigado a ter uma interpretação fechada dentro do texto poema. O texto poema ele tem essa beleza, ele carrega essa beleza de poder dar vida ao texto e que as pessoas começam a entender as suas diferentes faces, né, as suas diferentes formas. A primeira figura que nós vamos ter é a antítese, certo? A antítese é a questão das ideias opostas, né? Por exemplo, o bem e o mal, né? Ideias opostas, são extremos, né? Como tem na nossa imagem aí, né? São direções diferentes, né? Eles seguem aí uma situação totalmente oposta de convivência, né? Então essa figura, ela dá a ideia de sentido contrário, tá? Sempre o sentido contrário, sempre essa questão extrema, né? A morte, a vida, são antíteses. Por exemplo, vamos ver aqui esses versos do Carlos Drummond. A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Então, olha as antíteses. Nasce, mata, fere, ressuscita, mata, ressuscita. Nós vamos ter aí uma guerra de palavras, né? Uma guerra que é uma guerra que vai militar e buscar pela almejada paz. Então, a primeira figura de linguagem que nós podemos utilizar muito, e é muito bacana dentro do texto poema, é a antítese, que vai dar essa oposição, né? Então você pode fazer um jogo de ideias, um jogo de palavras utilizando esse tipo de oposição, tá? E a próxima é a catacrese, né? Que a gente tem a imagem de um dente de alho. O que seria essa catacrese, certo? A catacrese é um emprego que ele é impróprio, né? Um emprego impróprio de um termo, né? Então, por não existir algo adequado para aquele termo, então se usa essas qualidades
que são associadas de formas impróprias. Por exemplo, batata da perna. Ou seja, a perna não tem batata. Cabeça de alfinete. O alfinete não tem cabeça. Braço do sofá. O sofá não possui braço. Então, isso é a catacrese. É empregar termos de forma imprópria, né? Então, é estabelecer coisas para determinados termos que, na verdade, essas coisas elas não existem, né? Elas são utilizadas na nossa língua de forma imprópria. Qual o próximo? Eufemismo. Eu gosto muito desse, né? Porque esse aqui a gente vai suavizar as ideias, suavizar as expressões, né? Então, é um jeito elegante de falar uma verdade, né? Vamos dizer assim. Depois do eufemismo, você nunca mais vai estar aí sendo tão direto, né? Deselegante com as pessoas. Então, o eufemismo você vai lembrar que ele é um termo que vai suavizar as ideias, né? E aí, ele não é muito sábio. Então, quando você usa aí, ele não é muito sábio, simplesmente você está querendo colocar que ele não é inteligente, né? Então, esse termo, o eufemismo, ele é uma expressão que suaviza uma ideia que é desagradável, que é chocante, que é rude, né? Aí, por exemplo, passou desta para uma melhor, quer dizer que a pessoa morreu. Não é dado ao trabalho, quer dizer que é preguiçoso. Por exemplo, posso dizer que você é uma pessoa que falta com a verdade. Estou querendo dizer que você é mentiroso, mentirosa, certo? Então, você é desprovido de beleza. Quer dizer que você é feio. Então, o eufemismo ele vem aí para suavizar ideias, né? Suavizar expressões que, a primeiro modo, seriam expressões rudes, desagradáveis, expressões que são ditas chocantes socialmente falando, ok? Nós vamos ter agora a hipérbole, certo? A hipérbole ela já vai ser uma figura de linguagem, galera, que vai estabelecer aí um processo de exagero dentro da nosso processo de comunicação. Então, vive nadando em dinheiro. Então, essa expressão nadando em dinheiro não é literalmente nadando em dinheiro. Ele tem muito dinheiro, mas ele não nada em dinheiro. Ele não é uma espécie de tio Patinhas, por exemplo, que tem a piscina de dinheiro. Não, não é isso, tá bom? Mas essa figura ela tem essa ideia de estabelecer o exagero, né? Ela dá maior expressividade, ela tem uma ênfase aí maior da situação. Então, ela chorou rios de lágrimas. Ninguém chora rios de lágrimas. Isso é um exagero. Estou morrendo de sede. Beleza, as pessoas podem morrer desidratadas, mas quando você fala que está morrendo de sede porque você não bebeu água ou está precisando de um pouco de água, você não vai morrer naquele momento de sede. Um exagero tremendo. Há séculos que te espero, então não tem como você estar esperando a pessoa há séculos, né? Há séculos, há anos. Não tem como você estar dentro desse exagero, você está esperando só faz um pouquinho de tempo. Por exemplo, tem uma expressão também, sabe, que é muito usada assim, mais por pessoas de gerações passadas, pessoas mais antigas. Elas falam o seguinte: ah, tô com tanta fome que eu comeria essa parede. Isso é um exagero, isso é uma hipérbole, é uma figura de exagero. E a que é mais utilizada dentro do texto poema é a metáfora, galera. A metáfora ela é assim campeã de uso dentro do poema. A metáfora, galerinha, ela vai consistir em uma comparação, certo? Então é um sentido figurado. Ela é um anjo. Ela não é um anjo. Ela é uma pessoa muito boa, agradável, educada, que demonstra paz, mas ela não é literalmente um anjo. Então, a metáfora é o emprego de palavras ou expressões com sentido figurado, é uma espécie de comparação nascida da relação de semelhança ou característica comum entre dois seres ou fatos. Então, a metáfora, ela tem um sentido figurado, não é o sentido real da coisa, e aí ela faz uma comparação. Então, ele tem músculos de aço, tem músculos muito fortes, mas não são músculos de aço. Aquele homem é um leão, ela é uma flor. Então é uma comparação que chega a ser uma comparação fora do sentido real da palavra flor, da palavra leão, da palavra aço. Mas isso, perdão, isso ganha muita força. Eu posso dizer que o meu amor, ele é grande como o rio que corre sem fronteiras. Então é essa comparação que vai trazer aí um misto de
é um sentido figurado que de alguma forma acaba dando também uma espécie de um pouquinho de exagero, tá bom? E a metonímia, né? Eu tenho aí. Ele gosta de ler Agatha Christie. Então ele não gosta de ler Agatha Christie, ele gosta de ler as obras da Agatha Christie, porque a Agatha Christie é uma escritora. Ele não lê a escritora, ele lê as obras dessa escritora, ok? Então a metonímia, galera, ela é o emprego de uma palavra que é substituída por outra, baseado numa relação entre duas coisas, né? Por exemplo, não tinha teto em que se abrigasse, né? O teto é lugar de casa. Ele comeu uma caixa de chocolate. Ele não comeu a caixa. Ele comeu o que tinha dentro da caixa. Pão para quem tem fome. Pão no lugar de alimento. Então, a metonímia é o emprego de uma palavra por outra, né? Essa palavra ela vai se basear em uma outra constante, né? Então, você não lê, por exemplo, Machado de Assis, você lê as obras dele. Você não vai assistir o filme, não vai assistir o diretor tal. Você não vai assistir a Globo, você vai assistir a programação que está dentro da Globo. Então, isso é uma metonímia. E a perífrase, o rei das selvas. O que é a perífrase, galera? Consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Ou seja, pesquisei sobre o pai da aviação. Então, se não existe o pai da aviação, né? O pai da aviação é aquele que teve aí a ideia inicial, o inventor, que é o Santos Dumont. Então, em vez de falar que você pesquisou sobre o Santos Dumont, você vai usar aí o pai da aviação, que é uma perífrase, né? Que ela substitui um nome por uma expressão que facilita o entendimento. Então, a Cidade de Luz é muito bonita. Então, a Cidade de Luz é a perífrase que remete a Paris, por exemplo. A Terra do Sol, a Terra do Sol remete ao Ceará, por exemplo, né? Que é a Terra dos, conhecida como a Terra do Sol, nacionalmente e mundialmente. O rei dos animais foi generoso. Quem é o rei dos animais? O leão. É o leão que é o rei dos animais. O pleonasmo. O pleonasmo é uma figura de linguagem viciosa, né? Vi com meus próprios olhos. Olha, se você viu, só pode ter sido com seus olhos. Não tem como ter sido visto com seus pés, por exemplo. Não dá. Você viu com seus próprios olhos. Então, o pleonasmo ele causa aí uma redundância, né? Essa redundância é justamente essa situação de você causar aí uma ação que já é lógica. Então, você vai subir para cima, descer para baixo. Você já desceu, meu amigo, já é para baixo. Se você subiu, já é para cima. Se você entrou, já é para dentro, certo? Então, o pleonasmo é uma figura de linguagem que é até viciante, né? Em algum momento, quando a gente escuta o pleonasmo, acaba ficando muito na nossa mente. E o pleonasmo também pode ser utilizado dentro do poema, é muito bem aceito, né? Claro que a crítica vai achar algo mais infantilizado, mas é muito bacana se você quer brincar com as palavras dentro do poema, usar os pleonasmos, tá bom? Então o pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente, mas se ele mandou ela entrar, já era para dentro. Ela não ia entrar para fora, senão ela não ia entrar. Ela cantou uma canção linda. Oh, se ela cantou, meus amigos, então ela só pode ter cantado uma canção. Ela não cantou aí um filme. Ela não cantou aí pão com queijo e presunto, tá certo? Então, é uma situação de vício de linguagem, pleonasmo. A prosopopeia, perdão, ou personificação, vocês já conhecem muito bem, né? Que é justamente o que vocês viram nas fábulas, né? E aí a personificação, ou prosopopeia, se você quiser se chamar, é justamente quando animais ou seres que não possuem características humanas, eles ganham características humanas, né? Então, animais que falam, animais que pensam, vai estar tudo desse padrão da prosopopeia. A formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. Então, da onde que a formiga vai dizer uma coisa para a cigarra, né? Isso é um recurso que é utilizado por causa da prosopopeia. Então, a prosopopeia é uma atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Inanimados que não possuem vida, por exemplo. Pode ter lá um diálogozão entre a agulha e a linha. Então, são seres inanimados, eles são personificados, eles ganham vida, mas eles não possuem vida. Exemplos. O sol amanheceu triste e escondido. Ele não é um ser que tem sentimento para amanhecer triste. Ele não amanhece triste.
O fogo dançava com o vento, o fogo não dança. A cadeira começou a gritar com a mesa. A cadeira não grita, né? Nem com a mesa, nem com ninguém, né? Ok? Então, galera, essas foram as nossas figuras de linguagem de hoje, certo? Esses recursos são justamente para que possa se agregar mais ainda na nossa construção de poemas, tá? Na hora da nossa aula do Hangout Meet, eu vou propor uma atividade lá dentro do Hangout Meet para a gente começar a pensar em alguns desses recursos, como é que a gente pode brincar com esses recursos, como é também a questão da funcionalidade, tá bom? A nossa aula está agora disponível agora às 9h20, tá? Então, quando for exatamente aí às 9h50, a gente está entrando, né? 9h45. 9h45 a gente está entrando no Google Meet. E aí vai ficar disponível o nosso link do Google Meet. Nós vamos entrar, vamos tirar algumas dúvidas e vamos fazer algumas atividades lá dentro mesmo do Google Meet, né? Relacionada a isso, para a gente começar a obter um maior poder de construção do poema com a ajuda desse recurso que é a figura de linguagem, tá certo? Então, nosso combinado tá assim, vocês vão assistir, anotar as dúvidas, vão entrar às 7h45 via link no Google Meet, nós vamos reforçar as dúvidas, também vamos fazer uma atividadezinha lá dentro, tirar as dúvidas e depois uma atividade mais em grupo, assim, bem tranquila de construção de texto, e depois vocês ficam com uma atividadezinha que eu preparei no Google Forms, tá? Que é justamente para atividade só sobre esse conteúdo para fixar mais ainda, tá bom? Então, aguardo vocês e até já já. Um abraço a todos.